Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, pela sua IPP TV. Esse programa que quer discutir com você a boa fé e a boa ciência. Essa relação perfeita que existe entre o que entendemos pela fé ser verdade e o que nós conseguimos detectar pela ciência como verdadeiro. O programa que traz cientistas, teólogos, para esse bate-papo fantástico entre fé e ciência. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Todos os nossos convidados são especiais, é claro. Mas hoje nós temos um aqui incrivelmente especial. Eu considero o grande criacionista do Brasil, propagador da verdade bíblica de que fomos feitos prontos por um Deus extremamente inteligente. É o príncipe dos criacionistas. A minha referência, né? Eu cresci como um propagador também dessa verdade bíblica, aprendendo com o mestre Adalto Lourenço, o professor Adalto Lourenço. Adalto, um privilégio imenso tê-lo aqui. Sinta-se bem-vindo e vamos bater um papo incrível aqui sobre o universo, não é? Sem dúvida, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Marcos, pelo convite feito. E vamos ver as coisas boas que Deus tem preparado para a gente. Olha, Adalto é uma referência para muitos. Eu viajo pelo Brasil nas minhas palestras e as pessoas vêm conversar comigo e dizem assim, você conhece aquele professor? Eu falo, Adalto Lourenço? Eles, todo mundo conhece o Adalto no Brasil. Ele está meio fugido e a gente está com essa campanha, Volta Adalto, não é? Vamos ver se essa campanha funciona. E o nosso programa sempre se inicia conhecendo um pouco mais sobre o nosso convidado. Então é a sessão Adalto Lourenço por Adalto Lourenço. Adalto, como é que você começou nessa vida, né, de divulgar a verdade científica sobre as nossas origens? Como você começou escrevendo seus livros? Nós vamos comentar sobre eles. Conta um pouquinho do Adalto. Bom, primeiro, nunca foi meu plano fazer isso que eu estou fazendo. Isso é uma coisa assim muito interessante, já que Deus tinha um outro plano diferente para mim. Meu alvo, eu me formei em física e tudo que eu queria fazer é ficar no meu cantinho fazendo a minha pesquisa, bem sossegado e tudo mais. Mas Deus tinha outros planos. Pouco a pouco eu comecei a perceber o quão necessário era esse conhecimento da ciência, principalmente entre nós os cristãos. A gente não tinha muita coisa, quase ninguém falava. Tudo era assim, é pela fé. A resposta era sempre pela fé. Eu falava, não, isso aqui nós sabemos como é que funciona. Daí foi um processo, pouco a pouco, de começar a dar palestras, ser convidado aqui e ali e tudo mais. E o meu desejo sempre foi que as pessoas conhecessem a verdade. Então, Deus foi colocando essas coisas todas juntas. E o resultado aí vieram os livros e coisas e tais. Aí foi praticamente essa a ideia. Não foi nada assim planejado, tá, a princípio. Mas deixa eu colocar um ponto aí, foi totalmente planejado pelo Senhor Deus. Tá? Não foi aleatório. Eu hoje olho para trás e vejo como Deus foi assim metódico em seguir passo a passo do plano que Ele tinha para atingir os objetivos especiais que Ele também tinha. Então foi mais ou menos assim. Ô Adalto, e conta aí para nós, que ideia é essa de escapar para os Estados Unidos? O que é que você está fazendo por lá, homem de Deus? Olha, parte do meu trabalho de pesquisa aqui no Brasil foi voltado para a área, assim, mais com empresas. Então eu dependo muito de empresas para o meu trabalho, para poder ter o dinheiro suficiente para botar a comida na mesa. E mais ou menos 2012, 2013, já deu para perceber que o país estava assim um pouquinho problemático nessa área, porque as empresas começaram a cortar as verbas de pesquisa. E eu dependia delas para pesquisa. Então eles preferiam muito mais manter os mesmos produtos, só dar uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, do que na verdade você começar com um produto novo, alguma coisa nova assim. E Deus abriu essa porta para a gente ir para os Estados Unidos. De novo, eu tenho dito às pessoas, sou apenas servo. Eu não fui para ficar, eu não sei o que Deus tem em mente. O que Ele tiver em mente para mim tá bom. Eu sei meu destino final. Isso eu tenho certeza.
tenho o passaporte para entrar no meu destino final, a passagem já foi comprada, o destino é certo, eu só não sei que hora sai o voo. E não estou falando dos Estados Unidos. Tá? Eu acho que eu vou pedir para o Lucas colocar aqui o e-mail do Adalto, o WhatsApp do Adalto, para vocês mandarem umas mensagens assim, volta, 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 Adalto, tá bom, gente? Brincadeira, a gente não vai colocar não, Adalto. Mas, pessoal, vocês que estão nos escutando, né? O Brasil precisa do Adalto aqui, não? Quem sabe, né, Adalto? Eu tenho orado por isso, tá? Que Deus te traga de volta para o nosso país. Mas olha, Adalto, ele fica quietinho, ele não vai falar nada, ele está dizendo que ele quer voltar sim, gente. Olha, Adalto, hoje nós temos um programa muito, muito especial. A gente vai falar sobre um assunto incrível. Será que o caos gerou o universo que nós vemos? Olha, a gente está mostrando aqui, né, na nossa TV, esse modelo que os naturalistas gostam muito de propagar por aí. Eles dizem que há uns 13,7 bilhões de anos atrás não existia nada. Não tinha matéria, não tinha energia, não tinha espaço, não tinha tempo. Tinha nada então, né? Então o nada pegou o nada para nada por nada e bum, do nada fez o tudo. Construiu as galáxias, os planetas, os asteroides, os cometas, as estrelas e tudo mais. Então a história que ouvimos é que do caos se fez o cosmos. Será que do caos nós temos o cosmos? O que você acha, Adalto? Olha, primeiramente, é muito legal quando a gente pensa nisso daí, porque nós descobrimos na área dos fractais e tudo mais, na matemática, que existe ordem no caos, e é verdade. Então nós sabemos disso. Mas o caos que é proposto aqui pela teoria do Big Bang jamais teria produzido a complexidade e os graus de complexidade que nós encontramos no universo. Sejam eles em estrelas, sistemas solares, estruturas galácticas, seja o que for. É muita organização para um sistema caótico ter produzido. Isso porque nós conhecemos as leis da natureza, os processos naturais, jamais isso teria acontecido. Ou seja, a origem de tudo isso não pode ser o caos, certeza. Diz que uma grande explosão formou uma nuvem gasosa em expansão. Essa explosão, entre aspas, né, que a gente... alguns dizem que não é uma explosão, mas o nada, de repente, pum, liberando toda a matéria do universo, deve ter feito um barulho, né? Olha, eu fico pensando, quando a gente trata do Big Bang, e eu fui adepto ao Big Bang por muitos anos, eu tinha esse posicionamento evolucionista teísta que eu abandonei há quase 30 anos atrás, porque não leva a lugar nenhum. Algo que foi muito interessante para mim ali, ao estudar o Big Bang, é que as pessoas sempre diziam o seguinte: você acredita então que o negócio foi criado pronto? Eu falei, sim, mas como esse negócio teria sido criado pronto? Fala, olha, quer ver? Se nós pegarmos o Big Bang, tá? Tem um período ali chamado período inflacionário. É praticamente ali aquele pedacinho do tempo Planck. 10 elevado a menos 43 segundos. Nesse tamanho de tempo assim, infinitamente pequeno, o universo teria que ter saído do tamanho de um próton e ter chegado praticamente do tamanho da nossa galáxia, 100 mil anos-luz de diâmetro o negócio. Isso no tempo de 10 elevado a menos 43. Se você fizer a continha, você vai perceber que radiação eletromagnética ali dentro teria que ter literalmente expandido a uma velocidade de 10 elevado a 60 km por segundo. 10 elevado a 60. Nem o teu pensamento é tão rápido. Ou seja, como explicar um negócio desse jeito? Ou seja, isso parece mágica. E dizem, né, Adalto, que essa primeira explosão, o máximo que ela poderia ter produzido é uma nuvem gasosa em expansão, de hidrogênio e hélio. Mas a gente olha para o universo, como nós estamos vendo aqui, né? Esse universo é magnífico. Tem estrelas coloridas, de tudo quanto é cor. Tem estrela azul, amarela e tudo. Eu até brinco nas minhas palestras, né, Adalto? Só não tem estrela verde. Você sabe por que não tem estrela verde, Adalto? Rapaz, vamos lá. Porque o Palmeiras não tem mundial, né, Adalto? É uma brincadeira com os palmeirenses. Nem corintiano eu sou, né? Eu torço pela Ponte Preta querida, a mais amada do Brasil. Não sei que time que você torce, né, Adalto? Eu sou um bom santista. Santista, né? Olha lá. Ser de Santos.
E um universo magnífico, magnífico. Galáxias, planetas, o sistema solar extremamente organizado. E você trouxe aqui sua apresentação, Sim. né? Eu que vou passar para você primeiro, agora fica contigo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Outro dia eu tive até um debate sobre isso, né? O pessoal disse que eu não entendo de gravidade. Os ateus. O Francisco Quilmento, meu amigo hoje, disse o seguinte: é a gravidade de Eberlin. Ele não entende. Gravidade de Eberlin. E você acha que gravidade formaria as estrelas? São 2 trilhões de galáxias, o último número que eu tenho. Você deve ter até números mais atualizados. 100 bilhões de estrelas, aproximadamente, em cada uma dessas galáxias, de 2 trilhões. Eu digo que a gente nem sabe contar quantas estrelas tem. A Bíblia diz que elas são incontáveis mesmo. Aí, te fazer essa pergunta: do caos ao cosmo, será que uma nuvem gasosa em expansão tem forças nesse universo? Tem processos? Daria para formar esses trilhões e trilhões e trilhões de estrelas? O que é que você acha, Adalto? Olha, a resposta é um não afirmativo. O que vocês estão vendo aqui é o Sol, tá? E nós temos uma sonda em volta do Sol, a Parker, tem feito um trabalho espetacular nos ajudando a entender um pouquinho mais a respeito dessa estrela próxima da gente. Primeiro que quando você tem gases no espaço, a tendência deles é de dissipar, não é de literalmente passar por um processo de compactação. Principalmente uma compactação tal que produzisse algo como uma estrela. Isso não faz sentido. Quando nós pegamos, por exemplo, o Sol, que transforma cerca de 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo, você vê um negócio gigantesco como esse, o campo gravitacional que ele possui, como ele consegue manter um grupo de planetas ao seu redor, se bem que ele tem a maior massa, entende? Quando a gente compara com todo o sistema solar, mas tem o menor momento de inércia. É meio complicado a coisa, sabe? Tem algumas coisas assim que não batem. Então, quando nós olhamos isso, respondendo a pergunta, seria um milagre nós encontrarmos uma estrela funcional no universo. Isso seria um milagre, seria algo assim que qualquer cientista ficaria impressionado. Agora, o número de estrelas no universo atual, tem uma discussão a respeito disso, mas o mínimo é certeza que seria 3 vezes mais do que o número de grãos de areia de todas as praias e todos os desertos. Agora, para e pensa. Achar uma única estrela funcional já seria algo impressionante. Achar um número como esse de estrelas funcionais seria mais ou menos assim. Imagina que nós saíssemos por aí e encontrássemos um carro, um único carro. Como será que esse carro teria vindo à existência? Entende? Com todas as suas partes funcionando assim, mecanicamente, com uma precisão incrível. O negócio funciona. Você liga o motor, ele vai, anda, muda a marcha, freio, todos esses negócios. Então a gente poderia até imaginar que um carro teria sido fruto do acaso. Seria difícil acreditar, pela complexidade dele e tudo mais. Agora, quando você pensa uma frota de veículos, dizer que todos eles surgiram por acaso, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós olhamos o universo, você vê uma quantidade absurda de estrelas, perfeitamente funcionais. A gente pega, por exemplo, o Sol, as características que o Sol tem, porque ele é a nossa estrela. Se ele fosse pouquinha coisa diferente, não teria vida por aqui. E mudando assim pequenos fatores, não daria para falar de todos eles aqui, mas só, por exemplo, se você mudar um pouquinho a temperatura, já era. Se você mudar a frequência de luz específica que ele emite, já era. Ou seja, é muito específico. Daí as pessoas chegam e falam assim, mas é por isso que vida existe. Eu falo assim, isso é muito estranho. Muito estranho. Porque você está dizendo que a vida é o resultado de um negócio perfeito. Entende? Então a gente vai ter que tomar um segundo passo a respeito disso, perguntar de onde vem então esse negócio perfeito que conseguiu produzir vida nesse planeta. O Sol é incrível mesmo, né, Adalto? Eu falo nas minhas palestras, aprendendo um pouco com você, assisto as suas para falar um pouco sobre física com um pouco mais de propriedade. Estudo bastante sobre cosmologia, porque o universo é magnífico. E o Sol, algumas coisas que eu estou me lembrando aqui, quero perguntar para você. Diz que tem estrelas que contraem, expandem, tem estrelas que explodem e tudo mais. O Sol é uma estrela muito nervosa, ou ela é calma, ou ela vai ser estável por muitos anos? É uma das características que o Sol tem, que realmente parece que ele foi ajustado, finamente ajustado para a vida. Eu vou deixar um pouquinho como lição de casa isso daí, tá? Porque eu gosto de fazer isso. O Sol tem um ciclo.
Em uma época que ele, por exemplo, num determinado ano, ele começa a aparentar muitas explosões solares. Então você percebe esses pequenas coisinhas que estão acontecendo aqui. Daí ele fica muito agitado, muito turbulento. Daí ele vai se acalmando, acalmando, acalmando e praticamente o que você está vendo aqui desaparece. Daí pouco a pouco começa a aparecer de novo, mais e mais e volta de novo. Deixa para você fazer uma pesquisa. Quantos anos isso demora? Tá, é bem legal. Dá uma olhadinha, são poucos anos, tá? Não são décadas ou centenas de anos, milhares de anos, nada disso, não é bem rapidinho. Então, o Sol é uma estrela que aparentemente ela tem um ciclo muito bonito. Tá? E a gente conhece bem esse ciclo, estamos estudando esse ciclo, mas ela tem algumas características que são muito interessantes, porque ela, como uma estrela, de uma forma assim geral, ela possui características muito peculiares com respeito à vida do nosso planeta. Isso é fascinante. Mas como estrela, ela produz um montão de coisas que também são prejudiciais para a gente. Por isso que o planeta Terra tem que ter uma outra estrutura para eliminar esses prejudiciais que vêm, essas coisas prejudiciais que vêm do Sol. Então o Sol é um negócio assim fascinante. Muita gente olha para o Sol e fala assim, nossa cara, que legal, né? Quanto tempo o Sol tem? Então muita gente fala aí 4,6 bilhões de anos, coisas desse jeito. E daí a pergunta que muitas pessoas falam é a seguinte, ué, e o Sol, será que ele um dia vai explodir, vai acontecer alguma coisa? Então o pessoal fala, ele está na metade da vida dele, então tem mais uns 4,6, 5 bilhões de anos aí pela frente. O negócio é que em 1987 nós vimos a explosão de uma estrela, Sanduleak, que era uma gigante azul e que não deveria ter explodido. Ou seja, na verdade, nós não sabemos quanto tempo a nossa estrela ainda tem pela frente. Mas que ela é fascinante, sem dúvida ela é. Ela é quase perfeita, né, Quase. Adalto? Quase perfeita. Porque ela tem essas explosões aí e o Sol emite o vento solar. E se o vento solar batesse na Terra, a vida estaria eliminada, não é assim? Então parece que é um conjunto muito bem ajustado. Fala sobre esse vento solar e essa proteção que o nosso planeta tem. Esse vento solar são partículas praticamente que saem do Sol e vêm na nossa direção. E quando elas batem na Terra, nós temos um campo magnético espetacular que nos protege de tudo isso. Só que esse campo magnético, se você olhar o planeta aqui, você vai perceber que as linhas desse campo magnético, elas têm lá Polo Norte, Polo Sul. Vou deixar de lição de casa também para saber se elas vão do Polo Sul para o Polo Norte ou do Polo Norte para o Polo Sul. Mais uma coisinha para você pensar. Mas no Polo Norte e no Polo Sul, existe a possibilidade dessas partículas que estão vindo do Sol entrar. Quando elas entram e batem com os gases da nossa atmosfera, produzem a aurora boreal e a aurora austral. Então você vê essas luzes magníficas nessas extremidades lá, tanto do norte quanto do sul. Dependendo da intensidade da explosão, as partículas entram com tal velocidade e com tanta energia, vou colocar energia de uma forma geral, que, por exemplo, a aurora boreal e a aurora austral, você conseguiria ver, no nosso caso, daria para ver até no Uruguai, Rio Grande do Sul, dependendo da intensidade das explosões que acontecem lá. Então é um negócio assim bem interessante. O Sol é uma máquina fascinante para produzir isso, mas tem um planeta que é finamente ajustado para funcionar diante de uma estrela que produz o que é necessário para a vida existir, mas que também produz toneladas de coisas que acabariam com a vida. Daí a gente fica perguntando, rapaz, como que será que pode isso? Eu digo nas minhas palestras, né, Adalto, que quem fez tudo isso é um exibido e um exagerado. Porque ele poderia ter dado um jeitinho no Sol para ele não emitir esse vento solar, mas ele falou assim, ó, eu não vou aqui usar uma solução fácil. Eu vou usar uma solução magnífica, espetacular, né? Eu vou mostrar que sou eu que sabe fazer. Esse campo magnético é fantástico. E no final, depois de todo o trabalho, eu ainda vou dar o meu show, a aurora boreal. Mas você falou assim que o Sol emite a radiação certa, infravermelho, ultravioleta e visível. Uhum. Então, o visível a gente entende, né? Vai deixar o planeta colorido. Ele gosta de colorir, não gosta? Demais. Demais, né? As estrelas são coloridas. E o colorido é uma faixa muito estreita da radiação eletromagnética. E os nossos olhos enxergam perfeitamente o colorido. Mas o ultravioleta tem uma parte do mal, né? Que é o ultravioleta de maior energia. Parece que a gente tem uma outra proteção no nosso planeta Terra. Que seria essa proteção? A gente está todinho protegido, né? Olha, dá para a gente abrir assim, expandir
de uma forma geral, para várias desse tipo de proteção. Por exemplo, a nossa atmosfera, ela possui certos gases na quantidade certa, na proporção certa e o tipo certo de gás para estar lá, para servir literalmente como um sistema de proteção para todos que vêm lá de fora. Deixa eu assim, dar um exemplo para ficar mais fácil um pouquinho para entender, daí é o que eu vou dizer depois. Um avião, quando ele está voando, bom, deixa eu voltar um pouquinho. Um avião, literalmente, os seus pneus, você precisa enchê-los com nitrogênio. A gente não enche com ar. Porque a 10 quilômetros de altitude, o que aconteceria? A temperatura é tão baixa que o pneu ficaria murcho e o avião, ao pousar, não teria condições de pousar com um pneu murcho. Por isso que a gente coloca nitrogênio. Então, quando você estuda a nossa atmosfera, você vê a proporção de nitrogênio que ela possui. Justamente para quê? Para que durante a noite, que é a parte fria, não tivesse assim um tipo de um encolhimento da coisa. Não somente isso, o ozônio que a gente tem na nossa atmosfera, tá? É um negócio espetacular para nos proteger desse tipo maluco de radiação que vem lá do Sol. É muito bem feito, muito bem bolado. O pessoal que gosta de estudar, por exemplo, o O3, é espetacular ver as características que tem em termos de absorção e coisas desse jeito. Rapaz, deixa eu colocar da seguinte forma. Qual seria a possibilidade de tudo isso ter sido por acaso? Sabe, a quantidade de gases que nós temos na nossa atmosfera, a proporção que existe dos elementos químicos que formam esses gases, o nitrogênio, o oxigênio e os demais, honestamente, eu paro e fico pensando, Marcos, é muito bem balanceado. Tá? Por que teria isso para proteger de radiação que vem do Sol na nossa direção? Para que isso? Atmosfera perfeita, composição perfeita, Não é? ultravioleta C, pega o oxigênio, transforma em oxigênio atômico. Aí eu falo nas minhas palestras, né? O O reage com o O, forma o nos protege do UVB, do excesso. E aí quando absorve a energia, o O forma o O mais O. É um show, né? Um O extremamente bem afinado. É uma música afinadíssima demais. Mas, Adalto, tem um problema em tudo isso. Eu não sei se você é herege como eu sou. Eu acho que sim, né? Nós somos os hereges dos hereges, né? No Brasil, né? Porque além de criacionistas, acharmos que Deus fez e fez fez tudo pronto, a gente também acha que faz pouco tempo que ele fez isso, não é? Você também é um criacionista de terra jovem? Eu sou. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui que eu acho que vão ajudar um pouquinho. Aqui nós temos um pouquinho da Via Láctea, dá para a gente ver um pouquinho lá em cima, que você tem um pouquinho do planeta Terra. Então, quando nós olhamos o universo de uma forma geral, a pergunta sempre que nós temos é o seguinte: qual teria sido a idade dele? Então, tem várias coisas que nós olhamos que são muito legais. Então, aqui você está vendo um pouquinho da Via Láctea, um pouquinho da quantidade de estrelas que nós temos no universo. Aqui é só um pedacinho. Incontáveis. Incontáveis. Agora, imagine que cada um desses pontinhos que estão aqui, literalmente, seria algo parecido com o Sol ou ainda maior do que o Sol. Tá? Uma quantidade absurda. E esses pontinhos todos aí, literalmente, são agrupados em galáxias e estruturas galácticas. Então, vamos partir para a resposta. Galáxias, elas estão girando. Tá? Então nós sabemos as forças, o movimento de rotação delas, então nós sabemos quais forças estão agindo. Seria mais ou menos como aqueles negocinhos que a gente usa para irrigar jardim, fica lá girando. Tic, 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 tic. Tá? Então você vê a água espalhando, você vai perceber que tem uma certa similaridade com aquilo. Agora imagina um negócio como esse, que a gente conhece a velocidade, tendo essa estrutura ainda organizada depois de bilhões de anos. Rapaz, não faz sentido. Não tem como. Porque se o negócio era organizado no começo, faz pouco tempo que ele está girando, porque ainda não deu tempo de se desorganizar. Tá? Isso é um fator muito importante. E se no começo ele não era organizado, ou seja, uma estrutura meio maluca, não teria virado isso nesses últimos 13,8 bilhões de anos que o pessoal tem proposto. Deixa eu colocar assim de uma forma bem simples. Quer ver? Liçãozinha de casa de novo para o pessoal. Vale a pena. Olha que legal. Calcule a massa do Sol. Tá? Isso aí a gente encontra, dá uma olhadinha lá na Wikipédia, alguma coisa assim. A massa do Sol. Vê quanto disso seria hidrogênio. Tá? Daí você vai fazer o seguinte: vê quantos átomos de hidrogênio, portanto, existem no Sol. No espaço, a média de mais ou menos 3 a 4 átomos de hidrogênio por metro cúbico.
Tenta imaginar quantos metros cúbicos seriam necessários para ter todo o hidrogênio necessário só para uma estrela. Rapaz, é um absurdo a coisa. Então, quando nós olhamos estruturas como essa, o que nós entendemos, até o que a ciência consegue explicar, que são estruturas prontas que estão se desfazendo. Mas como elas possuem uma estrutura muito, muito bem ajustada ainda, deve ter sido pouco tempo. Deixa eu me ilustrar com uma coisinha, acho que vai ficar mais fácil. Quando nós olhamos estruturas assim, geralmente o que muitos cientistas têm dito é que tem muita matéria, energia negra e matéria escura nesse sistema. É por isso que ele ainda está organizado. Deixa eu mostrar como é que isso funciona. Imagina que você comprasse um jogo de pneus e colocasse no seu carro. E depois de andar 100 mil quilômetros, você viesse me mostrar os pneus. Você chegaria e diria assim, o seguinte: olha só os pneus aqui do meu carro, são perfeitos, já andei 100 mil quilômetros. Olha, tem até aquelas borrachinhas espetadinhas, quando você compra um pneu novinho e tudo mais. Falo, cara, 100 mil quilômetros, desse jeito. Você vai falar, não, você não entendeu. É que tem uma camada de matéria escura e fria em volta do pneu que dá essa aparência de jovem para ele. Ele falou, tá bom, matéria escura e fria, vamos nessa. Olha, o universo, quando o pessoal diz que apenas 4% dele, 23%, desculpe, de uma forma, voltando um pouquinho, 4% dele seria matéria bariônica e o resto é matéria escura e fria, energia negra e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso não exista, mas o que isso tem sido utilizado é só para promover uma idade prolongada do universo. Eu brinco, né? A matéria escura é o Saci Pererê da ciência, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, não é, Edalto? Eu comento com o pessoal que parece que a gente não tem muito assim, nós não descobrimos a diferença entre energia negra e magia negra, sabe? A gente precisa melhorar um pouquinho ali nesses dois. O Chesterton disse isso, né? O grande filósofo, eu sou fã do Chesterton, ele disse assim, quem não crê em Deus... ele disse de uma forma diferente, mas foi o Pondé que parafraseou. Ele disse assim, quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Matéria escura, energia escura, nessa camada protetora de pneu. Mas tem um paradoxo aí, né? Eu acho que quem defende um universo antigo e uma terra antiga, chegaria assim para você, Adalto, falaria assim, Adalto, você é físico, você conhece a velocidade da luz, você conhece o tamanho do universo, você sabe que tem galáxias a uma distância aí, em anos-luz, de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Como é que você crê no universo e numa Terra? Os dois jovens? Você crê que o universo é jovem também? Sim, creio. Universo e Terra jovem, a minha oposição. Como é que você crê no universo jovem se a luz demoraria bilhões e bilhões de anos para chegar aqui? Isso faz sentido? Esse é um exemplo que a gente tem. Tá? É uma galáxia muito interessante, é a GN Z11 ou 11Z, depende de como o pessoal tem colocado aí. Vamos colocar da seguinte forma. Imagina que eu pudesse voltar 60 anos atrás. Eu estou com 62 anos. Imagina que eu pudesse te levar de volta ao passado. Então, se você pudesse me ver há 10 anos atrás, eu teria 52 anos. Se você pudesse me ver há 20 anos atrás, eu teria 42 e assim por diante. Até chegar a 60 anos atrás, eu teria 2 anos de idade. Então, quanto mais no passado você voltasse, mais jovem você deveria me ver. Tá? Isso assim seria bem básico. O universo, no universo, nós temos condição de fazer isso. Porque quando eu vou olhando em direção ao passado, vou olhando o universo, estou vendo como ele era e não como ele é. Deixa eu dar um exemplo. Se eu ligasse para um amigo meu que morasse lá no Japão agora, ligasse para ele e falasse assim, o sol está brilhando agora? A resposta que ele me daria, se ele é cientista, ele diria o seguinte, eu não sei. Você fala, mas como você não sabe? Só ir lá fora e dar uma olhadinha. Eu falo, não, eu estou aqui fora. E o sol não está brilhando? Não, ele está brilhando. É que nós não vemos a luz do sol como ele é agora. Essa luz do sol demora 8 minutos e 19 segundos para chegar até aqui. Então, quando eu olho para o sol, eu estou vendo como ele teria sido há 8 minutos e 17 segundos atrás. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque quanto mais distante eu olhar, eu teria condição de ver como o universo era no início. Então, se eu estiver a bilhões de anos-luz de distância, essa luz vendo até aqui, chegando até aqui, iria me mostrar como ele teria sido há bilhões de anos atrás. Por exemplo, essa galáxia, assim, deixou todo mundo surpreso, sabe por quê? Porque é uma galáxia completa, complexa, perfeitamente funcional no início do universo.
Eu acho legal porque o pessoal diz assim, olha, o fato de uma galáxia tão massiva ter existido logo depois que as primeiras estrelas começaram a se formar é um desafio para alguns modelos teóricos atuais de formação de galáxias. Rapaz, é um problema, realmente. Sabe por quê? No início não teria galáxias prontas, mas isso cria um problema. Se no início elas já estavam prontas, como é que hoje ainda nós vemos galáxias? Porque se há bilhões de anos atrás elas já eram maduras, hoje elas já deveriam ter morrido. É o problema de se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, não é assim, Adalto? Olha só, se a galáxia fosse muito antiga, e 13 bilhões já estaria desfeita, né? Uhum. E se fosse jovem, não estaria assim como a gente está vendo. Tem água, inclusive, tem elementos mais pesados. Fala um pouco mais. Como é que a gente sabe que ela é uma galáxia antiga no universo jovem? Deixa eu aproveitar, tem esse exemplo e tem mais um exemplo aqui, que dá para a gente trabalhar um pouquinho. Só apertar aqui. Vai, tá? Nós encontramos tipos de radiação vindo de pontos muito distantes para cá, como no caso esse aqui, ultravioleta, que ela não seria possível simplesmente com alguns elementos químicos básicos na estrela ou mesmo ao redor, ali naquele ponto da galáxia. Ou seja, essa energia tem que passar, vai ser refeita em outras formas para chegar para a gente ver aqui no formato de ultravioleta. O problema é que no universo, logo no seu início, não deveria ter isso. A mesma coisa que nós já encontramos, por exemplo, água no início do universo. Deixa eu pegar a água, que vai ser um exemplo mais fácil, mas isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Então, deixa eu ficar com a água. A água era formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Pergunta, já tinha oxigênio logo no início? Porque precisa. Então as pessoas falam, não, mas para o oxigênio ter se formado, então tem que ter aquele processo de fusão nuclear nas estrelas e tal lá, então hidrogênio vira hélio, e o processo todo. Daí tem aquele ciclo conhecido como CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio. Daí ali assim, daí começa a formar oxigênio. Bom, mas o oxigênio estaria dentro da estrela, não do lado de fora. E dentro da estrela você não teria água. Então a estrela teria que explodir para que o oxigênio estivesse lá dentro, pudesse sair, e daí juntamente com os átomos de hidrogênio formar as moléculas de água. O problema é que a gente tem achado água numa quantidade tão absurda que, rapaz, precisaria quase que a galáxia inteira explodir para ter essa quantidade de água no início do universo. É muito interessante porque o artigo foi publicado em 2012 falando isso, diz o seguinte, que essa é mais uma evidência de que água se encontra espalhada no universo desde os seus primórdios. Isso aí não parece Gênesis capítulo 1, verso 2? Porque Gênesis 1, 2, ali nos é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele está falando logo no início do universo. Então a Bíblia diz que no início do universo havia água. Bacana. Vamos olhar, está lá. Pessoal, vocês têm também disponível uma grande palestra do professor Adalto Lourenço. Nós tivemos aqui no ano passado, novembro, ali no Trip Meliá, Rua Maranhão, um congresso incrível, 31 palestras dos mais diferentes especialistas nas mais diferentes áreas. E o Adalto deu uma palestra fantástica sobre o universo, falou dessa galáxia aqui, falou de vários outros exemplos. Tem um exemplo lá que você falou da Roma Antiga. Fala um pouquinho qual a analogia da Roma Antiga com essas galáxias? A analogia foi uma pesquisa que foi feita por um grupo de pesquisadores. Eles descobriram elementos numa galáxia que não deveriam estar lá. Então o exemplo que eles deram foi mais ou menos o seguinte. Imagina você na cidade de Roma fazendo uma pesquisa arqueológica. Então começa a cavar, depois de cavar muito, desce lá quase 10 metros de profundidade, você encontra resquícios da Roma Antiga, tá? E de repente você começa a escavar um pouquinho mais e fala, que legal, isso aqui era Roma de 2000 anos atrás. Você acha um baú naquela Roma de 2000 anos atrás, e a hora que você abre o baú está cheio de notas de euro. Você fala, peraí. Algo errado que não está certo, né, Adalto? O que esse pessoal tem descoberto são coisas assim, mais ou menos como essa. Dá uma olhadinha aqui. Isso são galáxias prontas, maduras, tá? Isso aqui tem sido com o pessoal de pesquisa aqui no Chile, com o ALMA.
Tem duas linhas aqui bem interessantes. Essa de baixo aqui é que é proposta pelo modelo Big Bang. Tá? Ou seja, isso é o predito. Não deveríamos encontrar galáxias maduras no início do universo. A linha de cima é o que nós temos encontrado. Só galáxias maduras no início do universo. Isso faz sentido, porque a segunda lei da termodinâmica nos diz claramente que, com o passar do tempo, a tendência de qualquer sistema é ir do organizado para o desorganizado. Ou seja, se nós pudéssemos voltar um certo período de tempo no passado, nós encontraríamos um universo mais organizado do que ele é hoje. E se dali nós pudéssemos voltar um pouco mais no passado, isso é segundo a segunda lei da termodinâmica. Isso daí não é crença, é uma lei. Então você vai voltando, vai chegar uma hora que o universo vai ser perfeito. Então, pessoal, assista a palestra do Adalto no segundo TDI Brasil, no canal da TDI Brasil. O Lucas vai colocar aqui o link para você acessar. Várias evidências, né, de que o universo foi feito pronto por um ser de extrema inteligência. Mas aí o pessoal vai falar assim, mas o que é isso que foi feito pronto? Porque a gente vai ler em Gênesis 1, 2 e 3, tem uma palavra lá que é o Ion, né? E o pessoal fala assim, é óbvio que esse Ion aqui é do hebraico, quando se interpreta, são eras. A própria Bíblia está falando que não faz pouco tempo, que foram milhões e milhões de anos. Porque para Deus um dia seriam 1000 anos um dia, olha só, e toda essa história. Você tem um livro, né, de Gênesis 1 e 2. Para você, Adalto, Ion é dia ou seriam eras? O mundo foi feito, pronto, por um Deus todo-poderoso em 6 dias literais? Ou ele fez lenta, devagar e sucessivamente? Deus é gente que faz, e faz bem feito, e faz pronto? Ou Deus é um Deus do devagarinho, como eu costumo dizer? O que você acha, Adalto? Não, eu não tenho dúvida de que os dias de Gênesis são dias literais, dias de 24 horas. Deixa eu me colocar por quê. A Bíblia não foi escrita em português e ela não foi escrita para brasileiros. Nós temos uma tradução. Então você precisa entender um pouco a língua. Deixa eu pegar rapidinho a palavra Yom, porque essa palavra Yom, na verdade, ela significa tempo, não necessariamente 24 horas. Pode significar também 24 horas. Mas na gramática hebraica, todas as vezes que a palavra Yom aparece com um artigo definido, o, significa dia de 24 horas. Por exemplo, o Yom da expiação, o dia da expiação. Não é um período, é o dia, um dia de 24 horas. Todas as vezes que também essa palavra Yom aparece com um numeral, por exemplo, no 23º Yom do mês tal, ou seja, está significando um dia de 24 horas também. E todas as vezes que essa palavra aparece com a expressão tarde, manhã, ela também significa um dia de 24 horas. Quer ver que interessante? Todos os dias de Gênesis terminam praticamente dizendo assim, houve tarde e manhã o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, Yom. Ou seja, Deus fez questão de colocar as 3 formas para ninguém ter dúvida que significa um Yom de 24 horas, um dia de 24 horas. Mas deixa eu dar 2 coisinhas para você pensar aí. O 4º mandamento é muito interessante. Deus disse assim, vocês vão trabalhar 6 Yoms. Rapaz, não aparece nem o artigo, não aparece o numeral, nem tarde e manhã. E agora, 6 Yoms de quanto tempo? Olha que coisa fascinante, como o texto é muito claro e muito preciso. Ele diz assim, vocês irão trabalhar 6 Yoms, porque em 6 Yoms fez o Senhor os céus e a terra. E então, parece que ele fez o universo no 4º dia, não foi? O Sol e as estrelas foram criados no 4º dia. E eu entendo assim, vê se você concorda comigo, Adalto. Ele falou assim, haja universo. E bum, houve universo. Haja estrelas, e as estrelas todas, as incontáveis estrelas, que ele chama todas pelo seu nome, bum, surgiram no universo imediatamente. E constituídas nas suas galáxias. Uhum. Então, o nosso programa é fé e ciência. Parece que a boa fé bate com a boa ciência, não bate, Adalto? E tem uma razão disso. Sabe por quê, Marcos? A Bíblia é o livro das palavras de Deus. E a natureza é o livro das obras de Deus. Deus não iria escrever uma coisa num livro e outra no outro livro. O problema é que às vezes nós temos dificuldade de interpretar esses livros. É por isso que dá tanta confusão aí com o pessoal. Deus escreveu com seus dedos, né? Nas tábuas, né? Ele escreveu assim, ó, porque em 6 dias fiz eu, né? Fez Deus
os céus e o mar e a terra e tudo que neles há. Sim. E no sétimo dia descansei. É o próprio Deus declarando isso. Tem um ponto que eu tenho comentado com as pessoas. Geralmente, pessoas que levantam essa ideia de dias era ou de longos períodos de tempo, mesmo em Gênesis 1, 2 tem um período muito prolongado de tempo ali, eu pergunto a elas, qual seria a razão? Deus não teria condição de fazer isso? Normalmente a resposta é, não, mas a ciência já mostrou que não foi assim. Fala, como é que é? A ciência já mostrou que não foi assim. Só você poderia me dar assim, um pouco de referencial científico, sei lá, algumas publicações, algumas coisas assim. As pessoas chegam e falam, mas tem muitas e muitas e muitas. O que eu quero dizer é que a evidência científica aponta para um universo jovem. Quer ver? Só para o pessoal, vai para casa dar uma pesquisadinha. Tem muitas nebulosas que estão no universo que são resultantes de explosões de estrelas. Mas tem outras que não. E muitas delas emitem luz devido à altíssima temperatura dos gases que estão ali. Você tem um slide sobre isso, não tem, Adalto? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso. Olha aí. Como é que chama essa nebulosa? Isso aqui são os pilares da criação. Olha lá que legal. Teve um debate que o Francisco Quilmento mostrou, inclusive, esses pilares aí. Fala sobre eles, Adalto. Olha, primeiro, isso aqui é uma quantidade absurda de gases superaquecidos. Tá? O curioso é que eles estão num universo cuja temperatura média é de 270 graus abaixo de zero. Ou seja, há quanto tempo esse negócio está quente? Ou por quanto tempo ele ficaria quente? Só para ficar mais fácil para você entender, pegue aí na sua casa, pegue uma panela, coloque lá no fogão e deixe a água entrar, coloque água e deixe a água entrar em ebulição. Tá? Depois que a água estiver em ebulição, tira a panela dali e coloque em cima da pia. Dali uma semana a água estaria em ebulição ainda? Não. Por quê? Porque a temperatura do meio ambiente é mais fria. Ou seja, a água vai esfriar. Nós temos coisas aqui, uma temperatura altíssima, está emitindo luz o negócio. Tá? Ou seja, você está falando de átomos com níveis muito altos de excitamento, de excitação, porque você está vendo um negócio assim espetacular, muita energia. Se esse negócio tivesse bilhões de anos, não teria mais isso daí. E tanto é que eu gosto de mostrar isso aqui, porque você percebe a quantidade de gases todos aqui. Olha que legal, se eu tirar um pouquinho, com o infravermelho dá para ver o que está por trás. Ops, desculpe-me. Dá uma olhadinha quantas estrelas não estão por trás de tudo isso que a gente não vê. Com o infravermelho dá para a gente ver o que está ali por trás. Então esses pilares são fabulosos, são mais uma evidência de que o universo não pode ser tão antigo assim. Mas aí eles dizem o seguinte, né? Nesses pilares tem uns pontinhos luminosos, seriam maternidades de estrelas. As estrelas estão nascendo ali? Eu tenho conversado com as pessoas a respeito disso. Olha, pessoal, me desculpa, mas berçário nasce criança, né? Berçário de estrela era para nascer estrela. Você poderia me dar o nome de uma única estrela que tenha sido presenciado o fato dela ter vindo à existência nesses últimos 500 anos que a gente tem telescópio? Bisbilhotamos o universo por 500 anos, não vimos nenhum bebê nascer por aí, né? Não. Temos visto muitas estrelas morrendo. Tanto é que eu li um artigo há algumas semanas atrás, a impressão que se tem é que morre uma estrela por segundo no universo. Agora, se morre uma estrela por segundo, por que nós não temos mais estrelas nascendo? Eu li um outro artigo, isso foi 2014, 2015, e a equipe que escreveu o artigo disse que praticamente todas as estrelas que deveriam nascer no universo já nasceram. Olha, é incrível, mas vamos voltar ao tema do nosso bate-papo aqui, do caos ao cosmo, ou cosmos, como alguns costumam chamar. A gente vai nesse caos que deveria ser produzido e a gente vê um sistema solar. E nesse sistema solar tem o Sol, tem a Terra, tem os outros planetas. Tá caótico mesmo aquele sistema? Ou será que funciona como alguns fazem uma analogia, né? Professor Adalto, como um relógio, com uma sincronia absoluta. Há evidências de que uma grande explosão formou um sistema solar? Ou a gente encontra algumas coisas um pouco estranhas nesse sistema? Você como físico, cosmologia, que você gosta bastante, o que você diria? Olha, deixa eu começar dando um exemplo assim bem básico, tá? O planeta Terra é praticamente o único planeta que tem
todos os elementos químicos da tabela periódica, os normais que a gente encontraria em qualquer lugar por aí. Tá? Por que Marte não tem? Por que Vênus não tem? Por que só a Terra tem? Só brincando um pouquinho, não são todos eles farinha do mesmo saco? Ué, era para ter a mesma quantidade. Ou pelo menos ter os elementos. Nós não encontramos. A Terra é diferente de todo o resto. Você, por exemplo, a sonda americana, o robozinho americano que pousou lá semana passada, tá? Vai ser fascinante ver o trabalho dele, principalmente porque o lugar onde ele está, a cratera onde ele pousou, parece realmente ter sido no passado ter um delta de um rio, alguma coisa assim. Então eles estão à procura de vida, ou pelo menos alguma coisa que mostre que vida teria existido no passado lá. O problema é que Marte tem uma atmosfera que é nada parecido com a da Terra. Nada. Tem muito dióxido de carbono lá. Tá? Então muitas pessoas no passado ficaram tão animadas assim, falaram, que bom, sabe o que a gente faz? A gente vai lá para Marte, monta uma redoma gigantesca, leva plantas e essas plantas vão transformar o dióxido de carbono em oxigênio, daqui a pouco a gente muda o planeta todo. O problema é que Marte não tem campo magnético. Ele não consegue proteger organismos vivos da radiação que vem do Sol. Ué, por que a Terra tem? Vênus não tem. Mercúrio menos ainda. Não tem nitrogênio e oxigênio para formar a camada de ozônio, então ultravioleta, né, danoso. Passa direto. Outro dia eu vi eles falando assim, então em Marte a gente tem que cavar um buraco, fazer uma casa no buraco. Eu falei, gente, você iria para Marte? Você embarcaria na primeira expedição a Marte? Olha, se o alvo for não voltar, sim. Não, estou brincando. Quando a gente fala em termos dessas ideias todas de Marte, muitas pessoas têm mostrado o seguinte, será possível colonizar Marte? Eu imagino que até seja possível, mas não seria por meio de processos naturais. Porque Marte é um planeta hostil à vida. Entende? As suas características, a atmosfera. Eu mencionei, o campo magnético de Marte, praticamente, se existir é 10 mil vezes menos intenso do que o nosso, se existir. Mas, Adalto, você está falando que a Terra é especial, ela tem um papel, uma posição especial no universo. Mas Carl Sagan, um dia, com a sonda Voyager, ela tirou uma foto do nosso planeta. Você lembra disso? É. E aí Carl Sagan, que doutrinou gerações e gerações aí, né? 2 ou 3 gerações de homens e mulheres no ateísmo. Acho que muitos na mídia hoje, né? Tem um jornalista que eu sigo e às vezes comento, ele disse assim, o meu grande ídolo é o Carl Sagan. E ele disse o seguinte, olha só, que o homem na sua arrogância, Darwin disse isso também, nós somos arrogantes de pensar que a gente está num ponto especial do universo. Olha o planeta Terra, um ponto azul pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Carl Sagan fala que é um ponto pálido, azul, insignificante, perdido na imensidão do universo. Professor Adalto Lourenço, você concorda com Carl Sagan? Você ousaria desafiá-lo? Eu ousaria sim. Quer ver? Por que a nossa atmosfera é transparente? Se ela não fosse transparente, nós não conseguiríamos ver o lado de fora. Por que o Sol e esse sistema belíssimo de planetas encontram-se entre 2 braços da nossa galáxia, o que nos permite ver o que está em cima e o que está embaixo? Nós somos colocados num lugar privilegiado para estudar o universo. Nós temos uma atmosfera privilegiada para estudarmos o universo. O nosso planeta, ele está na distância correta da nossa estrela, para que vida possa existir. Nós temos planetas ao nosso redor, por exemplo, o planeta Júpiter é um aspirador de pó no sistema solar, os que lembram aí do cometa Schumacher-Levy, há alguns anos atrás, produzindo aquelas marcas no planeta Júpiter, ou seja, ele tem um campo gravitacional gigantesco, ele atrai coisas a si mesmo. O fascinante é que se Júpiter tivesse só um pouquinho mais próximo do Sol, ele seria um grande aspirador de pó para cometas e asteroides que estariam caindo no planeta Vênus. Mas Vênus não tem vida. Se ele tivesse um pouquinho mais distante a sua órbita, ele serviria como um grande aspirador de pó para cometas, meteoros, asteroides que estariam caindo no planeta Marte. Mas Marte não tem vida. Por que esse planeta serve como um grande aspirador de pó para o nosso planeta? Ou seja, será que foi simplesmente acaso? Percebe? São muitas variáveis
que existem. Eu li um artigo há um tempo atrás, faz um bom tempo atrás, que diz que esse planeta possui cerca de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas. Olha, não pode ser um simples pontinho azul lá no meio do nada. O problema maior, e aí eu vou entrar naquilo que nós chamamos de cosmovisão, tá? Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou o seguinte: você acredita que tem vida fora do planeta Terra? Eu perguntei para ele: e você, o que você acha? Ele falou assim: eu tenho certeza. Afinal de contas, você acha que Deus iria construir tudo isso aqui só para a gente? Eu falei: raciocínio errado. Deus não construiu tudo isso para a gente. Ele construiu para si mesmo. Ele construiu para o louvor da glória dele. Ou seja, nós somos agora participantes de tudo isso que ele criou. Mas ele não fez isso por causa da gente. Eu, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho várias pinturas das minhas filhas. Nunca irei colocá-las no Museu do Louvre. Provavelmente eles nem aceitariam. Mas, sabe, por terem sido feitas pelas minhas filhas, rapaz, você não tem noção do valor que aquilo tem. Tá? É muito precioso. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, o Filho amado. Sabe, ele quem trouxe a existência a todas as coisas. Então é algo fascinante a gente ver esse universo, ver esse sistema solar perfeito, esse planeta Terra exuberante, com todos os seus detalhes, todas as suas variáveis funcionando perfeitamente. Eu não sei se você é Carl Sagan, eu sou Adalto Lourenço. É a minha referência. Viu, Adalto? Então, olha, nas minhas palestras, né, copiando um pouco, parafraseando um pouco o que você falou, aí eu digo assim, a gente talvez não esteja no centro do universo, mas nós habitamos a suíte presidencial do universo. Um planeta para lá de especial. Tamanho, Carl Sagan, não é documento. Não é porque é pequeno ou grande, né? Nós temos que ver as condições. Mais de 1.200 condições, eu falo nas minhas palestras. Outro dia eu estava pedindo as referências. Eu estou somando, né? Vários livros que eu estou lendo. Planeta para lá de especial. A NASA vive anunciando. A NASA vive anunciando. Extra, extra, extra. Achamos outra Terra. E outro dia, a Elisa Vargas deu uma entrevista para a revista Veja. O repórter, né, perguntou para ela assim: olha, Elisa Vargas, achamos aqui um planeta, é o Kepler 186f, eu acho que foi isso. E como é que vai ser aí? Será que a gente vai achar vida em outros planetas? Vai achar outro planeta Terra? Ela disse assim: nossa, depois de acharmos esse outro planeta, que é praticamente uma Terra, achar vida em outro planeta nesse universo é uma questão de tempo. Aí eu pus no meu Face, né? Eu pus assim, é uma questão de tempo, sim, Elisa Vargas. 2 eternidades, talvez 3. Porque o planeta é para lá de especial, não é? Olha, eu digo que é fake news, que a gente deveria procurar o Procon quando a NASA anuncia esses exoplanetas aí. Sim. Você crê que um dia nós descobriremos outro planeta que acomodaria a vida como a Terra? O que você acha, Adalto? Olha, Marcos, essa é uma pergunta muito interessante. A impressão que eu tenho, isso é impressão, tá? É que a resposta é não. Deixa-me colocar o porquê eu penso nisso. Imagina que vida inteligente tenha surgido em algum outro lugar no universo. Eles teriam descoberto as mesmas leis que nós descobrimos aqui. Talvez os nomes sejam diferentes, mas eles descobriram as mesmas coisas. Eles descobriram que para você mandar sinais de radiação, ondas de rádio, tá, para comunicação, no espaço interestelar e no espaço intergaláctico, são certas frequências específicas. Não é qualquer coisa que funciona. O rádio tem que estar certinho na estação correta. Bom, se tem vida inteligente lá, se tivesse vida inteligente lá fora, eles teriam descoberto essas coisas. E se isso tivesse ocorrido há muito tempo atrás, o sinal já teria chegado até aqui. E nós já teríamos ouvido isso. Ou seja, até o presente momento, nós não recebemos nenhum sinal vindo de fora que mostre, no caso, a existência de vida inteligente. Você fala, mas a gente não sabe. Claro que sabe, a gente sabe onde procurar. Por exemplo, se eu falar para você, por favor, regule o seu rádio aí para tal estação. Qual a frequência dela? Não vou falar a frequência aqui para não pegar nenhuma rádio específica, tá? Mas você vira lá certinho, é aquela rádio. É assim que funciona. Se você quiser a frequência de ET, a gente sabe, é só pegar lá e dar uma olhadinha. Então, nossa questão, o ponto principal, é o seguinte: será que existe vida
biológica além do planeta Terra? Ou seja, será que existem planetas que teriam condição de sustentar vida biologicamente, como nós conhecemos aqui? Pela quantidade de variáveis perfeitamente balanceadas necessárias para que vida possa existir, a probabilidade é tão pequena, mas tão pequena, que nos leva a crer que nós somos os únicos no universo. Tem um livro que ele fala sobre, acho que aquele livro Planeta Privilegiado, Correto, né? sim. E outros livros, mesmo de pessoas que não defendem o design inteligente ou o criacionismo. E alguns cálculos já foram feitos e esgota os recursos probabilísticos do universo. Correto. O limite de... tem um limite probabilístico que diz que qualquer processo que tenha uma probabilidade menor que 1 em 10 elevado a 50, né? Uhum. Você consideraria não só improvável, mas totalmente impossível. Uhum. Então, essa história, né, que nós vamos encontrar vidas em outros planetas como o planeta Terra, é estatisticamente impossível. Sim. Então é fake news, gente. A gente tem um planeta pra lá de especial. Eu imagino que Carl Sagan, ele não teve a oportunidade de ver muito daquilo que ele falou se tornando realidade, através do que o Hubble tem descoberto, através do que os outros nossos grandes telescópios têm descoberto. Principalmente agora, o Weber, que deve estar subindo agora no segundo semestre desse ano, que vai ser um super telescópio, muito mais possante do que o Hubble e tudo mais, o que nós vamos aprender, o que nós vamos descobrir. Porque, na verdade, o que nós descobrimos é que o universo, ele é um local totalmente contra a vida e não a favor da vida. Por isso que o planeta Terra é tão especial. Porque é um local que consegue acomodar tantas formas diferentes de vida, uma biodiversidade maluca como que a gente tem, mas maluca mesmo. Que planeta é esse que consegue acomodar todo esse tipo de coisa, assim, essa variedade incrível? Ou seja, tem que ter sido muito bem planejado para poder sustentar tudo isso. Não é um simples ponto azul. E a gente entende, né, Adalto, professor Adalto e eu, muitos que estão nos ouvindo, espero que também pensem assim, que o universo e a Terra são jovens porque as evidências são muito grandes. E a gente tem falado muito aqui nos programas anteriores sobre um achado espetacular. Eu sempre digo, né, que quem fez esse achado perdeu uma grande chance. Ela disse outro dia que ela estava chateada porque os criacionistas de Terra Jovem, como eu e você, estamos usando o achado científico dela para achar que o planeta é jovem. A Mary Schwartzer, já falamos sobre ela aqui, tecido mole em osso de dinossauro. E a partir desse achado, eu digo isso, né, Adalto? A Mary Schwartz, uma cristã, ela perdeu uma grande chance. A grande chance de entrar para a história como uma mulher cristã, uma cientista de coragem, anunciando ao mundo um grande achado de que a Bíblia estava certa, que a fé e a razão, a fé e a ciência andam juntas. Porque em Jó, né, a Bíblia diz, né, que Jó contemplou os dinossauros. Deus fala assim, Jó, veja aí o braquiossauro que eu criei e tudo mais. Mas ela, comprometida com os milhões e milhões de anos, evolucionista teísta, como entendo que ela deva ser, ela disse assim, não, gente, não foram milhões e milhões de anos, uma reação de Fenton preservou, a gente sabe que isso não seria possível. Você também ficou como eu, extremamente confortado na sua crença numa Terra jovem, num universo jovem, com mais essa grande descoberta científica de que dinossauros foram extintos há poucos anos atrás, não milhões e milhões de anos, que tecido mole é realmente uma evidência claríssima que não só o universo é jovem, mas a vida nesse planeta também é muito jovem. Comenta um pouco sobre esse achado espetacular. O que você acha disso, do que eu falei, das implicações de tudo isso? Não, sem dúvida. Quando nós olhamos para coisas assim, sempre a pergunta que me vem à mente é a seguinte: por que as pessoas perderam a capacidade de ver o óbvio? Ou seja, nós temos ali uma evidência de algo que não iria sobreviver milhões e milhões de anos. Para e pensa, 65,5 milhões de anos. Ou seja, o pessoal tenta levantar um monte de ideias
para fazer com que, não, isso aqui teria durado 65,5 milhões de anos. Deixa eu colocar da seguinte forma. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás, e nós dois temos posicionamentos diferentes. Vou só colocar isso para dar um contexto no que eu vou falar. Ele não crê na existência de Deus. E eu creio na existência de Deus. O ponto é que nem ele nem eu conseguimos provar o nosso ponto. Ou seja, eu não consigo provar cientificamente que Deus existe e ele não consegue provar cientificamente que Deus não existe. Mas tem um ponto que nós temos um ponto em comum, sabe o que é? Nós dois estamos apostando. Eu estou apostando que Deus existe e ele está apostando que Deus não existe. Eu até brinquei com ele, falei, como nós temos a mesma idade, mais ou menos 60 anos por aí, daqui uns 40 anos a gente vai saber quem está certo. Por quê? Se você estiver certo, a gente nunca vai saber quem estava certo. Mas se eu estiver certo, rapaz, você está lascado, você vai ter que dar um jeito daí ver o que vai acontecer. Isso eu estou dando assim para um pano de fundo, sabe por quê? A evidência que nós temos em muitas áreas é que isso é jovem. Por exemplo, foi citado o caso do dinossauro. E diamantes que ainda têm carbono 14 dentro deles. Como que você explica isso? Meia-vida do carbono 14 é muito pequena. Em outras palavras, como o diamante é um sistema totalmente selado, você não tem nem ganho nem perda de carbono 14. O que está ali é o que estava quando o negócio foi formado. Agora, a gente data o carbono 14, pega diamantes, assim, extrapola tudo que dá para extrapolar lá, quase que destrói o método de datação carbono 14, aquela curva belíssima para você fazer o equilíbrio e tudo mais. Rapaz, a gente chega assim nos seus quase 60 mil anos. Olha, e tem outra evidência, né? Estive em Belém recentemente. O Márcio, um biólogo, ele tem um nome em alemão que eu não vou lembrar muito bem, mas se eu errei, viu, Márcio? Acho que é Frausberg. Eu vou trazê-lo aqui, ele vai participar num Fé e Ciência com a gente. Ele mostrou a evidência que todas as camadas sedimentares do registro fóssil já foram encontrados em todas as camadas do registro fóssil animais com tecidos mole. Não só tecidos mole, mas não só colágeno, células sanguíneas, mais de 14 diferentes tipos de moléculas, mas de DNA. A Rogéria Ventura esteve aqui com a gente, falou assim, gente, 40 anos aqui em São Paulo, umas ossadas, tinha DNA já destruído. São 65 milhões de anos, 65. E tecido mole e material orgânico em todas as camadas sedimentares. Parece que essas camadas sedimentares foram todas produzidas num grande evento nesse planeta. Que evento seria esse? Tem gente que acha que esse evento até inclusive foi meio localizado, né? Eu digo que Deus não criaria diques. Fala um pouco, você é como eu, outro herege que crê no dilúvio? Olha, eu não somente creio, como tenho estudado isso já há uns 20 anos. Deixa eu colocar uma coisa bem simples. Eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, você acredita que o dilúvio foi global? Não teria esse dilúvio sido só local? Falei, rapaz, se o dilúvio for local, eu vou abandonar a Bíblia e vou fazer outra coisa. Porque um Deus que pede para um cidadão construir um barco daquele tamanho, para colocar pássaro lá dentro, para um dilúvio local, misericórdia, esse Deus não é digno da minha confiança, esse Deus não conhece nada, não sabe nada. Pode parar com isso. E tem umas coisas que são muito interessantes, quer ver? Quando a gente pensa em termos de dilúvio, olha que coisa bonita. Noé soltou uma pomba. A pombinha saiu voando. Quanto que uma pomba voa durante o dia? Ela voa em média 1.000 quilômetros. É bem normal uma pomba fazer isso. Então vamos imaginar que a pomba que Noé soltou, ela tivesse viajado 300 quilômetros e voltado. Isso daí daria 600 quilômetros, tá? Então vamos pegar ali a arca na região do Ararat, vamos colocar a arca, a região do Ararat, e faz um círculo de mais ou menos 300 quilômetros em volta. Daí a pergunta que nós temos é a seguinte, quantas montanhas estão dentro desse círculo de 300 quilômetros? Você vai achar mais ou menos umas 6 ou 7. Qual é a altitude dessas montanhas em relação ao nível do mar? 3.600, 3.700 metros acima do nível do mar. Você fala, rapaz, e a pombinha não achou nenhum lugar para pousar? Daí você pega uma outra área da ciência, que a gente usa as chamadas curvas ipsográficas, para você saber quanto de superfície ainda existe acima do nível do mar. Por exemplo, 100 metros acima do nível do mar. Quanto de superfície tem? 1.000 metros. Rapaz, quando você chega a 3.600 metros, só tem topinho de montanha. Ou seja, a pombinha não achou lugar para pousar? Percebe? Por que Deus fez questão de colocar na sua palavra que a pombinha foi e voltou?
para que ninguém tivesse dúvida que o dilúvio foi global. Agora eu comento com as pessoas, rapaz, você acabou de citar aí questão de fósseis, a maior parte dos fósseis que nós temos são de rochas sedimentares. Como é que você explica isso? Um negócio absurdo. Não somente isso, se você pegar, por exemplo, densidades desses tipos diferentes de fósseis, por exemplo, pega a densidade de um peixe dentro d'água, a densidade de um anfíbio dentro d'água, a densidade de um réptil dentro d'água, ou de um mamífero dentro d'água, ou até mesmo a densidade de uma ave dentro d'água. Eu brinco, pessoal, a lei do empuxo, né? Você pega, vamos supor, rapidinho, é mais fácil você carregar uma vaca fora d'água ou uma vaca dentro d'água? É dentro d'água. Ou seja, a lei do empuxo mostra que o peso dela no fundo é menor. Tá? Agora, se nós pegarmos essas densidades todas que nós temos aí, olha que interessante. Se você tivesse um dilúvio global, tá? Peixe praticamente tem a mesma densidade da água. Se a densidade fosse maior, ele só afundaria. Se a densidade fosse menor, ele só flutuaria. Os anfíbios têm uma densidade um pouco menor do que a densidade dos peixes dentro d'água. E réptil tem uma densidade menor do que a densidade de anfíbio dentro d'água. Mamíferos e aves têm densidades menores do que de répteis. Tá? Se você tivesse esse tipo de animais mortos, tá, no meio de muita água e muita lama, como você teria maré alta e maré baixa, você tinha na maré alta compressão de sedimentos, e na maré baixa você teria o contrário, teria diminuição dessa pressão e compressão de sedimentos. Em outras palavras, na maré baixa, o que tem densidade maior afunda. Na maré baixa, o que tem densidade menor sobe. Depois de algum tempo, qual seria a ordem? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Ou seja, o que a gente está vendo é dilúvio, isso aí não foi evolução. E tecido mole em todas as camadas foram criados, foram formados, né, esses depósitos, esse registro fóssil recentemente. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi um papo super legal, não foi? A gente poderia ficar falando horas e horas com o professor Adalto sobre dilúvio, tantos outros assuntos. Ele vai precisar voltar. Eu sei que você está querendo que ele volte, a gente vai convidá-lo outras vezes. Mas a gente precisa terminar o nosso programa e eu queria terminar deixando o Adalto falar um pouco sobre os seus livros. Se você quer ouvir um pouco mais do professor Adalto Lourenço, você tem também essa oportunidade de assistir a palestra dele lá no nosso segundo TDI Brasil, no primeiro também, que você tem palestra. Adalto tem palestra para todos os cantos e todos os lugares que você entrar no YouTube. Ele tem agora um canal no YouTube que a gente vai estar colocando aí agora. Ele está gravando várias palestras e tem os seus livros. Fala rapidamente aí, você tem 1 minuto para falar dos seus livros, Adalto. Como tudo começou, trabalha com o criacionismo científico. Por que o universo e a vida teriam sido criadas? As evidências científicas. Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação, eu trato do criacionismo bíblico, mostrando o que um físico pensa a respeito desses 2 primeiros capítulos. A Igreja e o Criacionismo trata dos 3 diferentes tipos de criacionismo, científico, religioso e bíblico. Como separar cada um deles? Tem mais um que eu escrevi chamado Os 10 mitos sobre o criacionismo. 10 áreas específicas, pessoas dizem, o criacionismo é religião. Não é. O criacionismo é isso. Não é. Tem outro que eu escrevi para crianças chamado O Livro da Triste História da Evolução. Todo ilustrado em forma de rima para pais poderem ensinar seus filhos a verdadeira história da evolução. E o último deles é o dilúvio em Gênesis, onde eu trato de toda essa narrativa bíblica do dilúvio, todos os detalhes de construção da arca, detalhes relacionados com outros relatos também falando do dilúvio em Gênesis, como colocar os animais na arca, espaço para tudo isso, de onde veio toda a água, para onde foi toda a água, como é que o planeta foi reconstruído depois, e a lista vai. Muito bem, pessoal, foi um programa sensacional, agradecer o Adalto Lourenço, www.universocriacionista.com.br, está aparecendo aí para você acessar. Acesse o canal do YouTube do professor Adalto, leia seus livros, participe da nossa campanha Volta Adalto e assista também os nossos programas que já gravamos de Fé e Ciência. Os anteriores, essa já é a 5ª edição, os próximos, nos acompanhem nesse bate-papo fantástico da boa ciência com a boa fé. E aí, o que você acha? Do caos ao cosmo? Ou será que uma mente inteligente, né, Adalto? Extremamente competente,
chamou à existência, o universo e a vida pelo poder exclusivo da sua palavra. Ele disse e houve luz. Não é assim que você entende? Ó, as considerações finais do professor Adalto, você tem uns minutinhos aí, minutinhos não, uns segundinhos para colocar as suas últimas impressões do nosso programa. Olha, primeiramente queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Minha pergunta é a seguinte: como você sabe que o que você sabe é verdade? De novo, como você sabe que o que você sabe é verdade? Festejando a presença do professor Adalto, nossa referência no Brasil da defesa do criacionismo, da fé genuína, da ciência genuína, que mostra claramente que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Muito obrigado e nos acompanhe nos nossos próximos programas. Até lá!